à conversa desta noite. Hoje temos como nosso convidado o Dr. Pedro Sebastião. É licenciado em História pela Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, com mestrado também em História da Idade Média por essa instituição. Frequentou o mestrado em Ensino de História também na mesma instituição. Atualmente é professor e detentor do Prémio de Defesa Nacional pela sua dissertação de mestrado, Os Espingardeiros, um corpo militar no alvor da modernidade, entre 1437 e 1495. Doutor, pode começar. Ok, então agradeço o vosso convite e também a tua apresentação e acabo também por agradecer a vossa iniciativa, o vosso projeto, Confabulating, que parece um excelente projeto para conseguirmos divulgar o conhecimento histórico à população. E isso é perfeitamente necessário e cada vez mais necessário na nossa sociedade, onde essa divulgação, muitas vezes, não sendo feita, enfim, pelas pessoas do ramo, é feita por quem não tem tanta formação nesse sentido. Ora, o tema que eu vou aqui apresentar, e vou já colocar o PowerPoint, diz respeito à presença militar portuguesa no Norte da África. E até, porventura, para este tema, haveria até investigadores com mais qualidade do que eu para o apresentar. Penso em João Gouveia Monteiro, em Vítor Gaspar Rodrigues, Paulo Dias, António Dias Farinha, ou até mesmo Luís Miguel Duarte. Mas, enfim, eu vou tentar aproveitar os contributos que eles deram e juntar também uma parte da minha investigação nesta área para apresentar aqui. Tendo em conta que o público assistindo é mais alargado, na primeira parte daquilo que eu vou apresentar, e vou tentar ser breve, para termos depois tempo para um debate, ou para um diálogo. Esta primeira parte da apresentação, então, vai ser no sentido de, no fundo, contextualizar quem não conhece tanto sobre esta presença portuguesa no Norte da África e dar informação base para depois, então, conseguirmos, a partir daí, estabelecer algumas conclusões. E começando já pelo primeiro ponto. Ora, esta presença portuguesa no Norte da África inicia-se com a conquista de Ceuta, em 1415. É, aliás, o ano, a data, o acontecimento escolhido para marcar o início da expansão portuguesa, apesar de, no período em que ela foi feita, os homens que a fizeram talvez a entendessem mais como uma continuação de um processo militar antigo do que como algo novo. Daí que eu refiro aqui neo-reconquista, mais como uma neo-reconquista do que como um processo de o início da descoberta, da expansão, da colonização portuguesa. Ora, os motivos para Ceuta são amplamente conhecidos, não é? Objetivos comerciais, nomeadamente o facto de ser o centro de várias rotas comerciais, tanto do Norte da África como do Oriente, a pressão da nobreza em encontrar um espaço militar ativo depois da paz com Castela de 1411, objetivos religiosos também, claro, estão sempre subjacentes, e políticos no sentido da dinastia de Viz, a jovem dinastia de Viz, de apenas 30 anos, ser uma dinastia bastarda e que precisava de se afirmar pela guerra. Ora, a conquista da cidade foi muito rápida, em apenas um dia. Para isso foi fundamental o grande contingente português, 18 a 20 mil homens, e também, no fundo, alguma sorte no ataque do infante Dom Henrique e do infante Dom Duarte. Esta frota aqui mais ao oriente foi aquela que acabou por ser decisiva para conquistar a cidade, desembarcou de forma repentina e conseguiu tomar as portas da cidade e invadir a Almina. Aqui corresponde aos números 2 e 3 deste pequeno mapa. Depois da conquista, abandonar ou manter. Dom João I decidiu-se por manter e manteve 2.500 homens sob o comando de Dom Pedro de Menezes. Alguns anos mais tarde, a coroa portuguesa tentou aumentar o seu senhorio no Norte da África, escolhendo Tanger como esse alvo. Essa conquista, obviamente, foi, como sabemos, não foi bem sucedida, bem diferente da campanha de Ceuta. De facto, tem muitos problemas subjacentes, a falta de homens. Dos 14 mil homens, apenas 6 mil embarcaram para o Norte da África, pela falta de navios que transportassem esse contingente.
também, ao contrário de Ceuta, não foi possível manter o segredo da campanha, e daí que depois, então, este contingente, o Infante Dom Henrique, quando chegou a Tanger, em setembro de 1437, encontrou uma cidade muito bem preparada para o receber. Mesmo assim, ainda houve 2 tentativas portuguesas de tomar a cidade. Elas saíram fracassadas, apesar da utilização de armas de fogo, não é? Da artilharia, também dos espingardeiros. É a primeira notícia, primeira referência a espingardeiros, à sua atuação militar no campo de batalha é em Tanger. Não foi suficiente para a vitória e, de facto, os portugueses tornam-se de sitiadores e sitiados, não é? Como se diz no futebol, quem não marca sofre. E os portugueses foram, então, vítimas do progressivo da progressiva chegada das tropas de socorro do Reino de Fez, que acabaram por isolar cada vez mais os portugueses ao seu acampamento. Não é? O acampamento que também estava longe do mar e longe do abastecimento que a Marinha Portuguesa podia dar. A rendição era o único caminho e o Infante Dom Henrique, então, para salvar a vida dos seus homens, trocou-as, ou seja, trocou o regresso destes homens a Portugal pela dádiva de Ceuta, novamente, para o Reino de Fez, ficando o Infante Dom Fernando como refém para garantir essa dádiva. Nunca chegou a acontecer e, portanto, Dom Fernando acabou por morrer no cativeiro. Ora, as vitórias voltam, no fundo, com o reinado de Dom Afonso V, sobretudo Alcácer de Ceguera. Alcácer de Ceguera, que é uma praça que Luís Miguel Duarte chama Modesto Porto de Corsário, só que uma praça militar de pequena dimensão. Portanto, quando 5 anos antes o Papa decidiu lançar uma cruzada como resposta à queda de Constantinopla, o único monarca europeu que respondeu a esse apelo papal foi Dom Afonso V. E como estava sozinho, enfim, o Papa acabou por desconvocar a cruzada, mas Dom Afonso V já tinha mobilizado recursos, já tinha recrutado os homens, já tinha preparado as armas, precisava agora de um alvo de conquista. Alcácer de Ceguera foi, então, o alvo que os conselheiros régios aconselharam, não é? A Afonso V. Temos já um contingente de tropas muito elevado, 20 a 25 mil homens, e temos, sobretudo, nesta conquista, um impacto muito forte das novas armas de fogo. A artilharia portuguesa, no primeiro dia de campanha, derruba as muralhas de Alcácer de Ceguera e permite a entrada na cidade e a rendição subsequente desta praça. E feito, ou melhor, uma operação semelhante existiu para Arzila 13 anos depois. Arzila era já um alvo com maior dimensão. Paulo Dias considera que ela teria, à altura da conquista, 5 a 7 mil habitantes, portanto, um pouco à volta do tamanho da cidade de Coimbra, nesse tempo, ou melhor, o tamanho populacional, claro. Novamente um contingente semelhante, 20 a 25 mil homens, agora já com 3 dias de campanha, e novamente também uma ação decisiva da artilharia portuguesa para derrubar as muralhas e para facilitar o assalto geral que foi feito pelas tropas portuguesas. A conquista de Arzila, e eu escolhia como ponto final desta minha apresentação, porque a conquista de Arzila leva a um tratado de paz entre o Reino de Fez e o Reino de Portugal, em vigor por 20 anos e que no fundo impedia novas guerras, sobretudo as guerras travadas em batalha campal ou contra povoações não moradas entre estes dois reinos. A retratar também a conquista de Arzila estão as magníficas tapeçarias de Pastrana, que foram mandadas, e que estão aqui na imagem abaixo, e que foram mandadas fazer por Afonso V para, de alguma forma, imortalizar esta conquista. Ora, portanto, isto aqui é, no fundo, o ABC da presença portuguesa do Norte de África. Agora vou passar, então, para outros elementos mais específicos desta presença. Portanto, se concentrava aqui no Norte, Ceuta, Alcácer de Ceguera, Tanger, que foi ocupada na sequência da tomada de Arzila. Portanto, ela foi abandonada pelos habitantes e Afonso V ocupou-a também logo a seguir. Portanto, esta faixa norte do Reino de Fez, que foi dominada por Portugal. Ora, isto é amplamente conhecido, o que eu acabei de dizer. O que talvez seja menos conhecido é qual é que foi o impacto dos portugueses no Reino de Fez. O impacto político que teve esta ocupação. Ora, o Reino de Fez era dominado pela dinastia merínida desde o século XIII,
uma dinastia que no século XV já estava com alguma decadência, tinha um enfraquecimento do poder central, especialmente aqui na região a sul, era uma região que já escapava muito ao poder do sultão de Fez, e era também um reino muito distinto entre si, onde temos cidades comerciais no litoral, com grandes muralhas, com grande comércio e grande riqueza, que contrastam muito com o interior mais nómada, mais ligado, no fundo, à criação de gado como atividade económica principal. Quando os portugueses conquistam Alcácer Ser em 1458, isto vai provocar uma pequena revolução no Reino de Fez. Como eu disse, era um pequeno porto de corsários, de piratas, mas a sua conquista teve um impacto forte internamente. Levou a que o sultão de Fez, o sultão Merínida, perdesse a confiança no clã Oatácida. Era o clã que governava aqui esta região do norte da África, esta região mais a norte, que está aqui circunscrita. Esta perda de confiança redunda numa purga, em que ele afasta membros ou atácidas da corte e mata, inclusive, outros. Ora, esse estado de tirania do rei de Fez, não é? Que foi provocado, enfim, pelo facto de ele considerar que os atácidas não estavam a cumprir o seu dever na defesa do território, também por outras intrigas de corte, esta tirania, no fundo, provoca o início de uma guerra civil dentro do reino de Fez, que vai opor os Oatácidas aos Merínidas. Na sequência dessa guerra civil, obviamente em qualquer ato bélico há subida de impostos, o sultão Merínida, para financiar a guerra, aumenta os impostos, e esse aumento fiscal, combinado também com algumas tensões religiosas, levaram a um motim na cidade de Fez. A cidade autoproclama-se como independente e mata o sultão Merínida. Ora, de facto, então temos aqui um outro poder, além dos Oatácidas e dos Merínidas, passamos também a ter o poder independente de Fez. Os Oatácidas vão então lentamente sufocando ainda os apoios merínidas que existiam e em 1471 encontram-se a cercar, talvez aquele que era o último grande obstáculo na conquista de todo o território, a cidade de Fez. Estão a cercar Fez em 1471, que é o mesmo ano, como já repararam, da conquista de Arzila. Ou seja, quando está a acontecer a conquista de Arzila, os Oatácidas estão a cercar Fez. Arzila não era uma cidade qualquer. Arzila era a capital Oatácida. Era lá que estava o tesouro deste clã. Era lá também que estava a família real deste clã, que foram capturados pelos portugueses. Obviamente que travar uma guerra em duas frentes é sempre indesejada para qualquer soberano. E daí que eles tenham então proposto, ou o rei português tenha proposto, e eles tenham aceito, o Tratado de Paz de que eu falei há pouco. Era para, na perspectiva Oatácida, o Tratado de Paz era para acabar com a guerra a norte e para permitir que se concentrassem os recursos na pacificação interna do Reino de Fez e na consolidação da subida ao poder desses mesmos Oatácidas. Ora, passando então ao terceiro ponto. As conquistas portuguesas não tiveram aceitação unânime no Reino de Fez. E houve várias tentativas de reconquista, de alguma forma, que saíram, pelo menos no século XV, todas fracassadas. A primeira grande fortaleza portuguesa a cair em cerco é Santa Cruz de Cabo Guer, e que vai provocar um cataclismo na corte de Dom João III. Mas então, no século XV, na cronologia que apresentei, temos, no fundo, 4 grandes cercos às cidades portuguesas. Os cercos a Ceuta, em 1418 e 19, e depois os cercos a Alcácer Seguer, em 1458 e 59. Ora, os portugueses sabiam perfeitamente, os capitães portugueses, não é? E falo em Dom Pedro de Menezes, em Ceuta, e depois Dom Duarte de Menezes e Alcácer Seguer, tinham a plena noção de que os territórios que dominavam, as fortalezas que dominavam, eram ilhas em território inimigo. E sabiam que, para lá das muralhas, o poder que eles podiam exercer era muito reduzido. E, portanto, a sua ação militar é sempre preparar guerras futuras. E aquilo que eles fazem, e que é narrado de forma constante nas crónicas, é uma política de terra queimada. Ou seja, que constituía
no saque, no roubo, na morte de todas as povoações que estavam num raio de 5, 10, 15 quilómetros das praças. Para quê? Em caso de cerco inimigo, o exército muçulmano que cercava a cidade não tinha acesso aos recursos alimentares destas povoações, porque tinham sido previamente destruídas. E esta política de terra queimada parece resultar no primeiro cerco a Ceuta, primeiro cerco sério, em 1418, o cerco durou apenas 5 dias. Muito por causa da incapacidade logística do reino de Fez. Zurara até afirma que os soldados de Fez tinham apenas um saquinho de passas com farinha, o que indicava de facto que eram tropas que não tinham um grande cuidado logístico no transporte de alimentos. No segundo cerco, no ano seguinte, temos já uma operação militar de maior envergadura, em que o cerco dura já um mês, há já outra preparação logística, a Ceuta está prestes a cair, de facto a Almina ainda ou seja, a parte sobranceira de Ceuta é conquistada pelos muçulmanos, e só com um reforço vindo de Portugal é que a cidade se consegue manter. Para Alcácer Seguer, como eu estava a dizer há pouco, logo a seguir a ser conquistada, é cercada imediatamente pelo sultão de Fez, que estabelece em 58 duas estratégias para ser vitorioso. O ferro, no fundo, a ação militar efetiva, e ele confiava muito no poder da artilharia que trazia, ou então a fome. Dada a ineficácia da artilharia, acabou por se optar, então, pela estratégia da fome, de conquistar Alcácer Seguer pela fome. E o comando muçulmano tinha algumas informações que pareciam indicar que os portugueses não teriam comida que fosse além de um mês e meio, 2 meses. Um palpite que estava até bastante acertado. E, de facto, logo passado um mês de cerco, Dom Duarte Menezes, o capitão de Alcácer Seguer, ordena medidas extremas, racionamentos alimentares, e ordena até, inclusive, que se matem os cavalos para que a sua carne possa alimentar os homens. Esta ação, curiosamente, não é feita. Os nobres recusam, segundo a crónica de Zurara, que os cavalos sejam mortos. E no dia 26 de dezembro, estes cavalos acabariam por ser fundamentais para o desfecho do cerco. É ordenada uma sortida, ou seja, uma sortida consistia quando uma guarnição de uma praça cercada enviava um ataque para o exterior, enviava um ataque ao acampamento do exército sitiador, não é? Esta sortida foi uma sortida muito reduzida, 30 cavaleiros apenas, atacaram alguns muçulmanos que estavam na praia, colocam-nos em fuga e depois os cavaleiros portugueses rapidamente voltam para a segurança das muralhas. Que é uma operação que militarmente era insignificante do ponto de vista militar. No entanto, teve um efeito muito pesado na hoste do rei de Fez. Isto porquê? Porque mostrava ao rei de Fez, não é? Ao sultão de Fez, que os portugueses tinham capacidade para alimentar estes cavalos dentro da sua praça. Portanto, esta ação de bluff, no fundo, levou a que o sultão de Fez abandone o cerco apenas 3 dias depois desta sortida, porque considerava, ele próprio estava já a passar por dificuldades alimentares, via à sua frente cavalos a saírem da praça com plena alimentação, em pleno estado de combate, e, portanto, desistiu do cerco. No ano seguinte, em 59, é feito um novo cerco a Alcácer Seguer, mas esse já, os portugueses não passaram por tantas dificuldades alimentares, porque, entretanto, foi construída uma couraça, que é a estrutura militar que se consegue ver aqui nesta imagem e que permitia a ligação da muralha diretamente ao mar, de onde vinha então o abastecimento para as tropas portuguesas. E esse detalhe do abastecimento tem vindo a ser um pouco esquecido, de alguma forma, naquilo que foi a presença militar portuguesa no Norte de África, onde a logística alimentar tem um papel fundamental para a manutenção desta presença. E Zurara, quando relata uma conversa de Dom Duarte Menezes, capitão de Alcácer Seguer, quando lhe perguntam se ele não tinha medo do número de homens do reino de Fez que vinham cercar Alcácer Seguer, ele responde: e queria que viesse o poder del rei de Fez, mais de todos os outros reis possuem o senhorio de África e de Belamarim, porque a segurança é maior quanto mais eles foram. Quanto mais eles forem, mais gastam vianda, alimentos. E como as comarcas são fragosas, ou seja, têm pedra, não são boas para a agricultura, e as gentes que lá estão
têm pouca capacidade de subsistência, não são poderosos, não têm capacidade para auxiliar. Portanto, quanto mais eles forem, mais seguros nós estamos. Porque mais alimentos eles precisam para o cerco e eles não possuem esses alimentos. Portanto, de facto, a manutenção portuguesa no Norte de África é explicada pela resistência das guarnições, pela boa liderança dos capitães, pela superioridade da artilharia, das espingardas e das bestas portuguesas, também pelo enfraquecimento político do Reino de Fez, mas diria eu, sobretudo, pela logística alimentar. Ora, para não ultrapassar muito o tempo que eu tinha designado, vou passar à frente este 3.2 e vou diretamente, então, para a conclusão. Em tempo de paz, então, à medida que o tempo foi passando, e sobretudo depois de Alcácer Seguer estar nas mãos portuguesas, e ainda, sobretudo depois de Argila ter sido conquistada, os portugueses começam a lançar as bases para uma exploração mais extensiva do território, abarcarem um território cada vez maior. E isto é conseguido quando alguns povoados muçulmanos, que estavam próximos das praças portuguesas, em troca da proteção portuguesa, aceitam pagar tributos em géneros às guarnições alimentares, às guarnições militares de Portugal. E estes moros de paz começam então antes de 58, alargam-se em grande extensão depois do Tratado de Paz com o Reino de Fez e vão se tornar fundamentais, diria eu, na presença militar portuguesa na parte mais sul do Norte de África, na parte mais de Zamor, Safim, Mazagão, que será conquistada depois do reinado de Dom Manuel. Mas de facto também havia tempo para algumas relações informais, digamos assim, e para terminar e para concluir, relato só um episódio que Zurara relata de 1419, da crónica de Dom Pedro de Menezes, em que o conde de Vila Real, Dom Pedro de Menezes, recebeu em Ceuta 2 embaixadores islâmicos e, apercebendo-se de facto que eles apreciavam vinho, aproveitou-se da sua aparente falta de resistência à bebida para retirar informações e para obter a informação de que um novo cerco à cidade se aproximava. Enfim, há muitos outros desses relatos de convivência mais pacífica entre portugueses e muçulmanos e eles vão se alargar a partir de 1471. Mas, enfim, para isso já era necessário outra conversa e talvez até outro orador mais para esta temática. Pronto, agora vou interromper o compartilhamento e espero então as vossas questões. Sim, senhor, doutor. A minha primeira pergunta teria a ver mesmo com os cercos que se fizeram. E a minha pergunta era se era assim normal, usual, os governantes marroquinos porem cerca às praças portuguesas, às praças que os portugueses conquistavam. Os governantes mesmo, portanto, irem livrar o exército que cercava a praça. Pois, aqueles que eu referi há pouco, estes 4 cercos, são 4 cercos em que são os principais, no fundo, e são cercos em que o sultão está presente nos 4, penso eu. No entanto, há outros pequenos cercos que são colocados pelos senhores locais. Por exemplo, Zurara nota que logo em 1415, a seguir a Ceuta ter sido conquistada, é logo cercada. Mas, claro, o contingente humano, a importância dos efetivos que um senhor local pode reunir, não são os mesmos que um sultão. Não é? E esta tentativa de cerco é imediatamente rechaçada. Portanto, sim, há vários e múltiplos pequenos cercos impostos, mas mais pelas forças locais. E, sobretudo, até os portugueses terem esta política de terra queimada ativa e de espalharem a devastação, no fundo, no hinterland dessas fortalezas. Muito bem. Não sei se algum dos meus colegas tem alguma pergunta. Podem me fazer. Pegando na questão, de facto, isto são sempre aqueles temas que, por mais batidos que nós achemos que eles já estejam, não é? Quer dizer, já António Sérgios e Cortesões falavam disso e nós continuamos a falar e tem sempre que enriquecer, e hoje trouxe-nos aqui a questão da logística alimentar, que
se calhar já há muitos anos depois de termos deixado cair que os portugueses foram para o norte da África por causa do trigo, de facto a logística alimentar é um ponto a discutir. E com isso eu perguntava, quem é que, sobretudo para espectadores que possam estar mais fora de proximidades com as crónicas, quem é que de facto eram os portugueses que estavam lá, não é? A presença portuguesa era só militar? É possível fazer uma cronologia de chegada de portugueses às praças de que fomos falando? O porquê a escolha de Dom Pedro de Menezes, que certamente estará próxima do parentesco que tinha com os Menezes, não é? Com o avô e até com uma anterior rainha prima dele, e porquê quais eram as esferas de poder que seriam de facto minoritárias, não é? De uso, que circulavam, esferas de poder portugueses que circulavam no norte de África durante este período. Ora, de facto, os principais contingentes portugueses para o norte de África iam com um objetivo eminentemente militar, não é? Em Ceuta, de facto, os 2.500 homens que ficam são 2.500 homens para quase todos para a guerra, não é? Não havia uma presença, uma presença auxiliar, no fundo, de alguns criados para os nobres que lá ficavam, mas a presença militar seria maioritária. Ora, no círculo de poder, eu sei que há várias teses de mestrado feitas sobre esse assunto, que acompanham até as linhagens da nobreza portuguesa que vão para o norte da África, mas são sobretudo nobres de segunda linha, no fundo, nobres que operam, ou seja, há aqui uma transformação, pegando até naquilo que tu disseste, a escolha de Dom Pedro de Menezes, que era verdadeiramente o nobre de segunda linha neste período da corte portuguesa, não é? Os principais nobres recusam, Nobres Pereira, enfim, entre outros, recusam o senhorio, e é Dom Pedro de Menezes, que vem de uma família até que tinha caído em desgraça, de alguma forma, ligada a Leonor de Teles, portanto, que estava em baixo na corte, que aceita esta difícil missão, e os principais nobres não queriam. Quando em Alcácer Seguer, quando depois da conquista de Alcácer Seguer, Afonso V, portanto já 30, 40 anos depois, Afonso V dá o senhorio da praça a Dom Duarte de Menezes, que era filho de Dom Pedro de Menezes. Esta escolha já é muito contestada pela alta nobreza portuguesa. O que já é um indicador de que, de facto, alguma coisa mudou. Norte da África, que era algo para afastar, algo que não era desejado no início da expansão, agora já era alvo de cobiça. E é alvo de cobiça porque se percebe que os nobres que lá vão, estes nobres de segunda linha, os filhos segundos da nobreza, conseguem alcançar grandes riquezas pela guerra, é um cenário militar ativo, não é? Conseguem alcançar grandes riquezas pelo conflito militar e pelo saque das populações locais. Populações locais e também as almogavarias que eram feitas pelos portugueses, ou seja, estas operações de saque e pilhagem das cidades, dos povoados, à volta das praças portuguesas, podiam arrastar-se muito para o interior e também eram operações marítimas. Ou seja, nós, analisando as crónicas, conseguimos perceber que os principais produtos do saque português em terra são cativos e gado, tal como na Reconquista. Se formos a ver as operações da Reconquista, também temos cativos e gado como os principais objetos de saque. Mas havia também operações marítimas. E nessas operações marítimas, os portugueses, por vezes, conseguiam capturar então esse trigo, que faltava e muito no norte da África, não é? Só depois da ocupação dos arquipélagos atlânticos é que permite, de facto, um redirecionamento para as praças do norte da África. Tinham uma boa produção de trigo, tanto a Madeira como os Açores. Esses sacos marítimos, daí podia-se conseguir grandes riquezas, não é? E Zurara, de facto, destaca os panos, as joias, o ouro, que por vezes se conseguia no assalto a esses navios. E provocava a riqueza de quem o fazia, e essa riqueza era notória no reino e provoca progressivamente um maior interesse da principal nobreza portuguesa em ir para este espaço. Isso agora levava-me a outra questão que retoma
podemos saltar um bocadinho por ela no pormenor, mas que retoma uma questão que parece sempre que é uma dicotomia entre uma historiografia mais sul-europeia e uma norte-europeia, que é a questão de mestiçagem, não é? Que lembro-me, o Roland Bertrand já dizia que todos os impérios são mestiços, porque não é, tem de haver sempre a consolidação acontece sempre com uma cooperação entre elites, e pegando aqui na questão do norte da África, que talvez os tropicalismos e teorias do género fizeram esquecer e fizeram pensar isso mais para Brasis e Índias. Na questão do norte da África, que é de facto inicial, como é que essa apropriação e transformação cultural, não é? Que é disso que falamos, como é que conseguimos aceder a ela? Como é que ela se fazia? Bom, em termos de casamentos e elites locais, não é? Que aconteciam, por exemplo, no Estado da Índia, não é? E que eram fomentados pelos governadores do Estado da Índia, no Norte da África, pelo menos nesta cronologia, e penso que na seguinte, talvez para a parte sul, Safim, Azamor, Mazagão, já numa cronologia posterior de Dom Manuel, possamos ver algumas relações com as elites locais, não é? Entre os alcaides portugueses e as elites locais das povoações. Nesta cronologia do século XV, não, de todo não. Nem há essa tentativa de parte a parte, nem do Reino de Fez, nem do Reino de Portugal, de tentar, no fundo, misturar, não é? As duas populações. Não há essa política. Portanto, não, de O que todo. poderá demonstrar que, de facto, a presença era excessivamente militar, não é? Exclusivamente militar. Digo. Exatamente. E era circunscrita àquelas fortalezas que são, na realidade, ilhas, não é? Então, não têm mar à sua volta, ou tem um pouco de mar à sua volta, como Ceuta, mas estão em território inimigo, plenamente, sim. Passo a palavra. Eu tinha uma questão, mas basicamente era por outras palavras a questão que tinha respondido ao meu caro colega João, que era se existia resistência na corte portuguesa em relação aos privilégios que os filhos segundos tinham, nas suas aventuras bélicas pelo norte da África. E eu tenho outra questão. Nos meus estudos, eu tinha lido que o norte da África começou a ser mais dispendioso do que lucrativo, porque dispensava muito as guarnições que lá estavam, cavalos, pronto. E eu queria saber qual foi o equilíbrio encontrado para continuar a suportar as praças do norte da África até basicamente ao final de tudo. Sim. Bom, de facto, essa ideia de ser mais dispendioso do que lucrativo é uma ideia que tem um amplo lastro, não é? Basta pensar na Carta de Bruges, por exemplo, do infante Dom Pedro a Dom Duarte, onde ele diz que Ceuta é um servidor de homens e de dinheiro. E sim, de facto, o Norte da África era lucrativo para os nobres, era dispendioso para a coroa, porque era a coroa que tratava do principal abastecimento para o Norte da África, não é? As praças portuguesas tinham 3 formas de abastecimento. Eventualmente, aquilo que conseguiam plantar, semear à volta das praças, as muralhas, o que era sempre muito pouco. Tinham o produto das almogavarias, sobretudo do gado, mas a principal fonte de abastecimento era aquela que vinha da coroa. Era aquela que vinha da casa, da instituição que foi criada para abastecer o Norte da África, a Casa de Ceuta, mas depois também abastecia também Alcácer Seguera e Arzila, e esse abastecimento era pago pela coroa. E havia até o imposto, o Real de Ceuta, que foi criado especificamente para abastecer o Norte da África. É daí que vem a tentativa, ou seja, os portugueses percebem que ter apenas uma cidade não serve. É daí que vem a tentativa de aumentar, ou seja, se não serve, ou eliminamos a presença, ou então aumentamos-la e tentamos criar um território maior, onde possamos então cultivar e possamos ter algum rendimento económico. A estratégia foi de aumentar, sobretudo no reinado de Dom Afonso V. E no fundo, até foi isso que levou à tentativa de conquistar Tanger, não é? Quebrar o isolamento de Ceuta, permitir o controle daquela faixa territorial pelos portugueses. Mas, de facto, isso não foi conseguido, essa ocupação mais extensiva,
mais autossustentável, digamos assim, não foi conseguido até ao Tratado de Paz de Argila. E dizer também que esse Tratado de Paz, obviamente, alinhava os interesses da coroa, era bom para os interesses da coroa, porque permitia que o abastecimento fosse feito no espaço, com os tributos que eram cobrados às populações vizinhas, mas era contrário aos interesses da nobreza. E temos imensos relatos, não é? Dos nobres e de militares portugueses do Norte de África que quebram o Tratado de Paz e atacam estas povoações, não é? E, portanto, quebram os interesses, seguem os seus interesses, não seguem os interesses do reino, digamos assim. Mas essa ocupação autossustentável, eu penso que apenas temos de colocá-la mais para a parte sul, Safim, Azamor e Mazagão. Como é que ela é mantida? Acho que, como eu disse um pouco à pressa, no reinado de Dom Manuel, como António disse Farinha, destaca, há um projeto imperialista para Marrocos. Há um projeto que pensa, pelo menos, na possibilidade de Portugal conquistar o reino de Fez. É nesse sentido que entendemos as expedições da Graciosa, de Dom João II, e depois de Manora, de Dom Manuel, dar aos portugueses um corredor para atacar a capital, Fez, não é? Há aí um projeto imperialista. Mas, de facto, depois da destruição da Praça de Santa Cruz de Cabo Quer, não é? Essas vozes na corte de Dom João III, que eram opostas à presença do Norte de África, acabam por vencer, o rei acaba por se render também a estas vozes. Também temos uma presença completamente diferente. Temos já os xerifes sádidas que vêm do sul e que estão a derrotar os oatácidas, que eram mais coniventes com a presença portuguesa, e, portanto, essa maior pressão militar, também o facto de terem armas de fogo mais... eles conquistam Santa Cruz de Cabo Verde porque têm armas de fogo de alta qualidade, possivelmente oriundas do Império Otomano. Isto vai levar a que, com Dom João III, então, se abandonem todas as cidades, menos Ceuta e Tânger, não é? Que permitiu o controle do Mediterrâneo, e Mazagão, que era um apoio para as rotas atlânticas. Portanto, Norte de África vai ficar subserviente a outros, ou apoio de outros espaços do Império, digamos assim. O professor falou que as praças conquistadas tinham muito a ver com o seu local geográfico, principalmente Ceuta, porque estava mesmo no estreito e por causa das rotas. Mas eu tenho aqui uma questão. Até Dom Sebastião, e Dom Sebastião realmente pediu a ajuda do seu tio, do Filipe II, para combater no Norte de África, e que ele rejeitou, mas previamente os piratas muçulmanos atacavam tanto o litoral sul de Portugal como o de Castela. Castela nunca se juntou a Portugal para empurrar, digamos, por assim dizer, empurrar os muçulmanos para o sul de Marrocos e controlar toda aquela parte, o Estreito de Gibraltar? Enfim, eu acho que, honestamente, isso já foge ao meu conhecimento. Mas pronto, até ao final do século XV, Castela tem os muçulmanos no seu território, tem Granada, não é? Sim. E aliás, Granada até era um destino bem mais apetecível para a nobreza portuguesa do que o Norte da África. O livro dos Conselhos de Dom Duarte, não é? Os Conselhos do Conde de Arraiolos, do Conde de Orém, apontam que o rei português devia, em vez de ir para Tanger, ir para Granada. E, portanto, é um cenário de guerra com que os castelhanos têm que se ocupar até ao final do século XV, até 1492. Eu penso que há algumas tentativas, que há algumas expedições espanholas do Norte da África, mas já no século XVI, já quando a presença portuguesa começa a ser menor. Lembro-me da conquista de Túnez, mas é uma presença que, salvo erro, nunca adquiriu o caráter extensivo da portuguesa, nunca teve Mouros de Paz, nunca teve esta ocupação mais permanente do território. Portanto, não, nunca houve esse projeto, pelo menos que eu conheço, esse projeto espanhol para compensar, ou mesmo ibérico. Exatamente, ibérico, para uma conquista mais segura do Norte da África. Penso que não. E por último, quando falou que o modo que, digamos, a logística era cativos e gado, desde a Reconquista,
eu questiono, é legítimo que os muçulmanos vendiam os próprios muçulmanos, tal como se fazia na Guiné e em Angola? Não, porque simplesmente nesta cronologia não havia comércio entre estes dois espaços. Não havia comércio. Portanto, nem de escravos, nem de qualquer outro produto. Portanto, pelo menos nesta cronologia, se havia comércio de escravos, já depois do Tratado de Paz, que eu conheça, não. Nem sei se as leis muçulmanas permitem isso, não é? De vender outro muçulmano como escravo. Não sei se serão a par das leis cristãs, se proíbem esse tipo de comércio. Obviamente que há redes esclavagistas muçulmanas, não é? Mas sabemos que elas são mais para a África Negra, para a África Subsaariana, do que provavelmente para o Norte da África, que era de religião maioritariamente muçulmana. Que eu conheça, portanto, não. Aproveito para passar a palavra a quem queira fazer mais questões. Uma pergunta, professor. Falou das famílias de nobres de segunda linha. Pode-se constatar que os nobres portugueses começavam a sua carreira militar no Norte da África, exatamente em Marrocos, ou não será bem assim? Eu penso que sim. Eu penso que, de facto, Luís Miguel Duarte reforça exatamente essa questão, não é? Do Norte da África ser um campo de treino para a nobreza e de aprender as elites da guerra, ou pelo menos ter um batismo de sangue, digamos assim, neste espaço, e depois ir para, sobretudo para o Estado da Índia. Sim, e temos vários percursos militares, isto agora não sei de cor, mas basta pensar, por exemplo, no próprio percurso militar Luís de Camões, não é? Começa no Norte da África, é lá que perde inclusivamente o olho, e depois vai para o Estado da Índia, e esse percurso militar era muito frequente em nobres portugueses ao longo do século XVI. Claro que a guerra no Estado da Índia tinha muitas diferenças face ao Norte da África, não é? Mas era um batismo de sangue, era uma forma de se iniciar na arte militar, de conquistar alguma riqueza, de conquistar algum treino e também de se familiarizar com o comando e com as ações militares, sim. Uma última pergunta que eu lhe queria fazer era se esta guerra no Norte da África portuguesa ainda era uma guerra muito medieval, digamos, ou se já era a junção de uma guerra moderna com uma guerra medieval, e se havia algumas especialidades específicas, por exemplo, no exército português ou no exército dos reinos marroquinos? Ora, é uma boa questão. Sim, há muitos indícios já de uma guerra moderna neste período. Aliás, um outro historiador inglês, o Weston Cook, quando analisa a presença portuguesa no Norte da África, considera que a conquista de Argila marca o início da Guerra dos 100 Anos para Marrocos. É um início em que, no fundo, marca uma corrida às armas, digamos assim, uma tentativa de modernização das armas de fogo, que já eram conhecidas do Reino de Fez, desde o início do século XV. Aliás, quando os portugueses conquistam Ceuta, têm, encontram nos armazéns uma bombarda, portanto já havia armas de fogo no Reino de Fez, a sua qualidade e a sua capacidade de utilização é que eram muito duvidosas, não é? Portanto, há aqui muitos indícios de guerra moderna. Argila e Alcácer Seguer poderiam ter sido conquistadas sem armas de fogo, mas tão facilmente cair em um dia Alcácer Seguer, em 3 dias Argila, seria muito difícil. Isso foi possível porque Portugal estava a par daquilo que estava a ser feito na Europa, tinha acesso a pólvora granulada, tinha acesso a canhões de bronze de grande qualidade, e essa artilharia é que permite, de facto, derrubar as muralhas medievais de Alcácer Seguer e de Argila, tal como a artilharia de Carlos VII irrompeu pela Itália e conquistou inúmeras praças no final do século XV, tal como a artilharia otomana atacou Constantinopla e conseguiu derrotá-la, tal como a artilharia francesa conseguiu também ser importante no final da Guerra dos 100 Anos, e é um dos fatores que ajudam a explicar esta viragem
da guerra a partir de 1420, é a aposta no corpo de artilharia. Portanto, de facto, o Norte de África e a presença portuguesa lá segue, na minha opinião, um pouco esta linha da evolução que se sente no resto da Europa, da afirmação das novas armas de fogo. Obviamente que a par das novas armas de fogo mantém-se um modo de fazer a guerra, um modo tipicamente medieval. Ao nível do recrutamento, é ainda muito feudal, ainda muito apostado, ainda muito, como é que eu ia dizer, apoiado pelos senhores feudais, ainda muito, não é apoiado nem é a palavra certa, ou seja, não havia guerra sem estes senhores feudais, digamos assim, porque também era feito por eles tinham poder militar nas suas terras. Isso continua para o século XV e para o século XVI em Portugal. Portanto, há esses indícios de uma guerra medieval, a estrutura é de uma guerra medieval, mas as armas de fogo modernas vêm mudar de alguma forma o panorama. E quando o reino fez, quando os xerifes sádidas conseguem pôr a mão, digamos assim, em armas de fogo de grande qualidade, não é? Mudam o jogo para o seu lado e acabam com a presença portuguesa no Norte de África. Eu falei há pouco de Ceuta, Tanger e Mazagão, mantiveram-as, porque tiveram reformas extensas nas suas fortificações. Basta pensar em Mazagão, que hoje é Património Mundial da Humanidade, e que tem as muralhas ainda muito bem conservadas que os portugueses lá deixaram. Mas é um tipo muito diferente de muralha do que o da Idade Média. Porquê? Porque agora os marroquinos têm armas de fogo de qualidade. Portanto, há aqui uma guerra que é tipicamente medieval, uma guerra onde predominam as operações de cerco, onde predominam as operações de captura de gado e de cativos, e que são feitas muito como na Reconquista, muito no atacar e fugir, muito nas emboscadas, muito típicas do Estado muçulmano, e que por vezes os nobres portugueses que chegavam ao norte da África caíam muitas vezes nas emboscadas. Basta pensar na emboscada em que Dom Afonso V quase morre, na Serra de Benacufu. Ele levou cavaleiros, a crónica diz que Zorário diz que levou cavaleiros sobretudo do reino, que não estavam experientes naquela forma de fazer a guerra, de bate e foge, de emboscada, e que acabaram por cair exatamente numa emboscada das populações de Fez e que quase resultou na morte do rei português. Portanto, há aqui uma guerra tipicamente medieval a ser travada, mas com alguns apontamentos importantes, decisivos, diria eu, já da modernidade, sobretudo sentidas as armas de fogo. Sim, senhor, muito obrigado, doutor. Não sei se algum dos meus colegas quer fazer mais alguma pergunta. Em jeito de terminarmos, que já começamos a aproximar-nos do fim da nossa conversa, eu perguntava, e por falarmos em artilharia, especificidades técnicas, modos de recrutamento, hoste régia, guarda régia, companhias, milícias conselheiras, até a presença de ordens militares, não é? São tudo termos que nós conseguimos identificar para o reino. Como é que se compunha, identificava e dividia o quadro militar português no norte da África de 500? De que forma é que a presença militar de facto se subdividia e organizava? Copiava os exemplos do reino, era só parte desses exemplos, funcionava só a hoste régia, funcionava mais presença fidalga? Enfim, a hoste régia é uma manta de retalhos, não é? A hoste régia é constituída por retalhos juntos, que têm origens muito diferentes. Eu penso no norte da África, temos obviamente a presença da nobreza, temos uma presença importante também de homiciados, não é? Indivíduos que escapam um bocadinho a este esquema militar mais comum, não é? Ou seja, criminosos comuns que vão cumprir a sua pena no norte da África e, consoante o crime que cometeram, pode ser uma pena de 1 ano, 5 anos, 10 anos. Agora, se o norte da África tem uma presença militar proporcionalmente igual àquela que o hoste régia tem no continente, enfim, eu acho que predominam os contingentes que vão para o norte da África, predominam lá os mesmos que são fulcrais no continente. São as mesenadas da nobreza, os contingentes da nobreza, e as milícias conselheiras, que eram as duas principais fontes de recrutamento para o reino neste período. Mas, de facto, eu não tenho conhecimento suficiente para te responder bem a essa questão. Talvez no futuro, eventualmente, com novas investigações. Conversa, lá está. Ou outra conversa, exatamente. Muito obrigado por estarem connosco. Obrigado
ao Dr. Pedro Sebastião por nos esclarecer. Foi muito boa, foi uma apresentação muito boa e pronto, até ao próximo à conversa.